E se eu te dissesse que o Deus Supremo da DC não é a presença, e que existe algo acima da fonte, acima de todos os deuses e anjos, algo que até a presença teme, um ser que não precisa de adoração, não dá ordens, e ainda assim, quando ele aparece, tudo termina. Hoje você vai entender por que o Darkseid não é só uma frase, é uma sentença final de toda a criação. A Perpétua, mais poderosa que a presença e o Lúcifer. Tudo isso e muito mais eu vou expor nesse vídeo, o verdadeiro motivo, o fato da cosmologia da DC. Obrigado aos membros que se tornaram aqui no canal. Se você quer ser membro, quer receber vídeos antecipados e também a sua resposta nos comentários seja imediata, se torne membro, ou membro Vingador ou membro da Liga da Justiça. Vamos começar então com direto, a dúvida. Lúcifer não é e nunca foi o top 2, nem o top 3 e nem entra na lista dos 10 mais poderosos da DC. Lúcifer é apenas uma das várias consequências da criação após a Perpétua criar o multiverso. Assim como seu pai, The Presence, os Perpétuos, todos são produtos da criação. Isso é verdade? Bom, a resposta é curta e direta, sim. Isso é uma grande parte de verdade, sim, com algumas coisas que precisam ser esclarecidas. A estrutura da cosmologia da DC. Temos que ter noção que a cosmologia da DC em si não é fixa, mas pode ser mapeada por camadas hierárquicas, com múltiplos níveis de realidade. A estrutura principal do Omniverso. Segundo Snyder, Morrison, Tynion e Flashpoint Beyond, o Overvoid, o Overmonitor, é uma consciência branca e vazia onde tudo é criação barra ficção, ponto zero absoluto. A grande escuridão é o vazio primordial, a ausência de forma, conceito, energia e existência. A fonte, the source, é a emanação da escuridão, representa a existência, a estrutura, leis, narrativa, enfim. As mãos, como então a Perpétua e outros, são agentes da fonte para criar multiversos. São então arquitetos, o Omniverso onde tudo foi criado pelas mãos e pela fonte. Inclui também multiversos, o Hypertempo e a Esfera dos Deuses. A Esfera dos Deuses, onde vivem os panteões, como gregos, nórdicos, a presença e outras religiões, criados então pelo inconsciente coletivo. Multiverso local, onde a matéria, a antimatéria e matéria escura operam pelos monitores. Perpétua e as mãos da fonte. A Perpétua não é subordinada à presença, ela é uma das primeiras entidades criadas pela fonte e age como uma arquiteta cósmica da criação. Ela criou o reino da matéria positiva, o multiverso de luz, o reino de antimatéria e o reino de matéria escura, o multiverso sombrio. Temos também a Perpétua e as mãos estando acima da esfera dos deuses e da presença em sua manifestação religiosa. Presença, a verdade ou mito? A presença não é o criador absoluto da DC. Vários escritores e histórias indicam que ela é uma emanação da fonte, é moldada pelo inconsciente coletivo, ou seja, existe porque há crença nela. É apenas um dos deuses supremos, entre aspas, dentro então do mito abrâmico, como Zeus no grego. Ela foi corrompida, questionada, mortificada temporariamente, o que mostra que não é, entre aspas, onipotente. HQ Liga da Justiça Dark Omnibus. A própria narrativa diz que a presença não está acima da fonte e que depende da fé para existir. Ou seja, a presença é uma figura religiosa poderosa, mas não é o criador original da DC. É uma personificação da fonte, limitada a um arquétipo cultural. Lúcifer Monstark, o que ele é realmente? Lúcifer é a personificação arquética sombria ou da sombra, baseada no inconsciente coletivo humano Jung, criado então como reflexo do mito do anjo caído. Foi dado a ele o poder de moldar a criação, mas não de criá-la. Miguel, ele cria, o Lúcifer, ele molda. A própria morte afirma que pode sim reivindicar o Lúcifer. Ele apenas sobreviveu por intervenção a Elaine. Lúcifer morreu, foi curado, foi salvo pela Elaine Belloc e também ele é limitado. Ele não é o fim de tudo, nem é o mais forte. Ele é simbólico, filosófico, mas não absoluto. Jovens, o Lúcifer pode nem ser o top 10 em poder hierárquico na cosmologia da DC. Ele é poderoso? Sim, mas ele é um produto da criação e não seu criador ou
topo absoluto. Mas Thiago, como você faz essas análises de cosmologia, hierarquia e personagens da própria DC? Como que você faz para poder separar tudo e deixar esse caos todo que é DC perfeitamente bem? Jovens, eu uso um método e também recomendo também vocês usarem Anatomia de Batalha 2.0. Nele vocês vão estar aprendendo como analisar um personagem, uma luta, criar também sua própria cosmologia e analisar ela também. E muito mais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Os perpétuos, eles são manifestação dos aspectos da existência, tipo morte, destino, desejo e outros. Eles estão abaixo da fonte, abaixo da esfera dos deuses e são sustentados pelo pensamento coletivo e narrativo. A morte, por exemplo, é o ponto final da narrativa para qualquer ser vivo. Eles são essenciais para o funcionamento narrativo da realidade, mas não estão nem perto do topo da hierarquia, a grande escuridão e Darkseid. A grande escuridão precede a fonte, é o nada absoluto, representa o não ser, a ausência, o incognoscível. O Darkseid, na HQ DC All-In, Frontier e outras, é colocado ele como a face da escuridão. Ele transcendeu e se fragmentou-se e se tornou algo que representa o fim de todas as histórias, o oposto absoluto da luz, ou então a fonte. A grande escuridão e o novo atual Darkseid estão no topo da hierarquia atual da DC, com status superior à presença e talvez a Perpétua e qualquer panteão tradicional. Resumindo, Lúcifer não é o top 2 nem o top 3 há muito tempo, jovens. Essa época do Lúcifer e presença, isso é lá de 2007, 2008 até 2018, onde a HQ do Lúcifer foi lançada, né? Isso daí passou muito tempo. Nem a presença é o ser supremo da DC. Todos eles, Lúcifer, presença, perpétuos, são produtos da criação moldados pela fonte, ou pelo inconsciente coletivo, ou pela própria narrativa. A cosmologia da DC, ela é metalinguística. Então, os mais poderosos, entre aspas, são aqueles que existem fora da narrativa, como então o Overvoid e a escuridão. Não existe mais divisão entre Vertigo e DC. A cosmologia é uma só. No princípio havia a fonte, a força infinita da criação. Seus agentes cósmicos, seres celestiais, chamados então de mãos, moldaram a sua energia no Big Bang que conhecemos como a aurora do tempo. O Big Bang deu origem a estrelas, planetas e o infinito. Isso mostra claramente que o destino, a morte, o sonho, Morpheus, os perpétuos de Sandman, Vertigo, fazem parte do todo o cosmo da DC principal, surgidos juntamente com entidades maiores do Omniverso, como Perpétua, Monitor, Antimonitor e o Forjador de Mundos. Como funciona essa unificação cosmológica? Antes, nos anos 90 e 2000, a Vertigo era um selo editorial separado, adulto e maduro, onde personagens como Sandman, Lucifer, John Constantine e até o Monstro do Pântano agiam de forma paralela. A DC evitava cruzamento diretos com super-heróis como Superman ou Batman em suas histórias. Agora, após 2011 e reforçado por Metal, Death Metal e Dark Crisis, a DC fundiu tudo em uma só cosmologia. Conceitos como Omniverso, Hypertempo, que engloba também o próprio Overvoid, Metaverso, Multiversos paralelos e a Esfera dos Deuses explicam como tudo convive simultaneamente. O Sandman, Universo e seus derivados agora são considerados parte do próprio sonhando ou sonhado, um dos planos dentro da Esfera dos Deuses. Os Perpétuos são entidades que existem em todos os universos, todas as versões e todas as realidades. Exemplos canônicos de unificação: Sandman Overture, Liga da Justiça Dark e Dark Knight Death Metal, Flashpoint Beyond e HQ O Sonho, mais Lucifer 2018 e A Morte do Infinito. A entidade Sonho aparece em Metal e Liga da Justiça Sombria, interagindo então com personagens da própria Liga. O Destino, o Perpétuo, aparece no livro da Crise com o poder de prever os eventos do multiverso. A Morte também aparece em Sandman e depois em Dark Knight Death Metal de forma clara. Lucifer Monstark é explicitamente mencionado como surgido após a criação do multiverso feito por Perpétua. Tudo isso reforça que não há separação real entre Vertigo e DC Comics. Só há um limite editorial
antes, mas nunca existiu um limite metafísico dentro então da cosmologia. Citações de autores: Grant Morrison, onde Crise Final, o livro Multiversalidade e outros, ele diz: tudo na DC é parte de um grande e também infinito livro. Nada realmente morre, apenas muda de forma. Scott Snyder, em Death Metal e Metal, ele diz: queríamos mostrar que todas as histórias, todos os mundos, todos os mitos, inclusive Sandman e Vertigo, são reais dentro do Omniverso. Para ser claro, existe separação entre Vertigo e DC? A resposta é não. A separação era editorial e temática, não cosmológica. Os Perpétuos são parte do Omniverso DC? Sim, é confirmado em Death Metal, O Sonho, em Liga da Justiça Sombria e outras histórias também que são parte do próprio Omniverso DC. Lúcifer, Morte, Sonho e Constantine são canônicos? Sim, fazem parte dessa própria cosmologia principal da DC atual. A cosmologia, ela é uma só? Sim, tudo é parte do próprio Omniverso, operando em diferentes camadas e planos existenciais. Vocês podem estar se perguntando, quando as pessoas falam na presença divina ou a verdadeira forma da presença, ainda assim ela está abaixo? O conceito dela ainda assim permanece como crença? O que faz deuses ou Deus permanecerem vivos ou relevantes à cosmologia da DC? Respondendo então à pergunta de vocês de forma filosófica e também metanarrativa da cosmologia da DC, a verdadeira natureza da presença e o mito vivo. A presença, ela é uma manifestação arquétipca da fonte, não é o criador absoluto, e sim um reflexo da crença coletiva, confirmado HQ Liga da Justiça Sombria, Ônibus e Lúcifer de 2018. Abre aspas, a presença, ela é moldada pela fé e pelas crenças da humanidade, sua forma muda conforme os mitos evoluem. Ela não é independente, é o resultado das crenças projetadas sobre ela. Fecha aspas. Isso é reforçado por Grant Morrison. A presença é uma das muitas máscaras que a fonte usa. Dan Watts diz que Lúcifer e Miguel são seres nascidos do inconsciente coletivo, e mitologias inclusive também fora do alcance da presença. Scott Snyder também diz que a presença é parte da estrutura da esfera dos deuses, e não está acima da fonte e nem da escuridão. A presença verdadeira ainda depende da crença. Mesmo a sua forma mais elevada, como então o sorriso por trás do universo, o oceano primordial ou então a monada, é apresentada como um aspecto simbólico metafísico da criação, ainda condicionado à existência da fonte e da escuridão. Uma ideia suprema, mas não a totalidade absoluta. Ou seja, galera, isso quer dizer que a presença nunca é a última fonte da realidade, mas uma forma que a fonte ou então os leitores usam para poder compreender o divino. O que mantém deuses vivos na DC? Primeiro, crença, narrativa, mitologia e arquétipo. O que sustenta a existência dos deuses na DC? Primeiro também, elemento, crença coletiva, narrativa mítica, inconsciente coletivo, esfera dos deuses e a fonte. Quais são os papéis deles? Quanto mais pessoas acreditarem ou acreditam em um deus ou um conceito, mais forte ele é. Se o mito ele é contado, vivido ou então tem força, onde então vide a biblioteca dos mundos, deuses como Lúcifer, Hecate, presença, surgem dele. São arquétipos vivos, um plano da realidade onde deuses nascem da crença humana, como Zeus, Hades, Awet e outros, dão a origem comum de todos os deuses e todos são manifestações dela. Em Liga da Justiça Sombria é dito o seguinte, literalmente, abre aspas, a esfera dos deuses é o lar de deuses formados pela crença humana. Mesmo a presença, ela é sustentada por essa fé. E se ninguém mais acreditar, os deuses desaparecem, são enfraquecidos ou então reconfigurados. Em Lúcifer de 2018 e Sandman original e Overture, isso é mostrado quando Lúcifer ele se retira do seu livro da história e começa a desaparecer. E junto com ele, seu pai presença começa também a se enfraquecer. Quando ninguém mais crê, o mito morre. A questão é, a verdadeira forma da presença está acima de tudo? Resposta é não. Mesmo sua forma divina é uma manifestação arquética da fonte e não o criador absoluto. Ela depende de crença. Sim, a presença existe e ganha poder conforme é acreditada e também mitologizada. Deuses morrem se não forem acreditados. Sim, deuses da DC são sustentados por narrativa, mito e também fé coletiva. Então existe alguém acima da presença? Sim, a fonte, o Overvoid
Darkseid, a Grande Escuridão, os seres mais poderosos da própria DC, entidades que têm metaconceitos anteriores e também superiores, são superiores também, claro, à própria presença. A presença, ela é a fonte dentro do multiverso? Sim, a presença é a personificação pessoal da fonte dentro do multiverso narrativo. Em outras palavras, a presença é a forma da fonte dentro da própria criação, dentro do espaço da narrativa, onde as coisas têm um começo, meio e fim. Segundo Scott Snyder, em Death Metal número 1, a presença é uma manifestação da fonte do seu estado espiritual e também pessoal. Na Liga da Justiça Sombria é dito que ela é a autoridade divina e das religiões abrâmicas, mas sustentada pela crença e pela narrativa. Então, a fonte é o todo. A presença é a máscara da fonte, ou sua encarnação, dentro de um universo estruturado. Ela atua dentro então da esfera dos deuses como um deus dos humanos, e não de toda a criação. Hecate é mais primordial que a presença? Sim, Hecate veio antes da presença, dentro então da cronologia da formação da esfera dos deuses. A HQ Liga da Justiça Sombria é revelado que Hecate foi a primeira deusa criada da magia primordial antes que a estrutura da crença humana se consolidasse. Hecate representa a magia primordial do universo, a imaginação coletiva, pura, a mãe da feitiçaria e dos deuses que nascem da imaginação. Isso faz sentido na estrutura da DC, porque a esfera dos deuses é formada a partir das crenças humanas. A Hecate foi o foco inicial da esfera, e outros deuses, como a Witch, ou então a presença, Zeus, Odin e outros, vieram depois conforme a humanidade se desenvolveu. O fato de que a presença ela é posterior à magia primordial, mesmo sendo uma encarnação poderosa da fonte. A presença representa o inconsciente coletivo? Sim, isso é central na metafísica da própria DC. A presença não existe como uma entidade independente por si só. Ela é moldada pela fé, cultura, mito, memória e também narrativa, ou seja, pelo inconsciente coletivo. Várias histórias confirmam isso, como a HQ do Lúcifer 2018, onde ele diz: eu sou aquilo que é acreditado, eu existo porque vocês me fazem existir. A Liga da Justiça Dark Omnibus. A presença é o resultado da crença coletiva, como qualquer outro deus. Sandman, deuses são reais enquanto são lembrados e morrem quando são esquecidos. Isso vale também para a Witch, ou a presença, a Hecate, Odin, Ares, até o Trigon. Todos são arquétipos e sustentados pela crença, a fé, a memória, o mito. Todos os deuses são parte da fonte? Sim, a fonte é a origem comum de todos os deuses. No guia Book da Multiversalidade e Flash, número 13, volume 6, é dito que todos os deuses vêm da fonte e retornam para ela. A fonte é a energia, o plano fundamental do próprio princípio da existência. Deuses são emanações da fonte da mesma forma que a presença é. Ao morrerem ou desaparecerem, retornam à fonte, pois são aspectos narrativos da existência. Isso mostra com que Zeus, a presença, Hecate, o Radiante, Espectro, a Palavra, o Eclipse, o Trigon e outros, todos são fragmentos conceituais da fonte. A presença é tão poderosa por quê? Bom, porque ela representa a crença coletiva do mais dominante, ou então a Witch, o monoteísmo, a moralidade e também a estrutura religiosa mais difundida, a voz da autoridade, entre aspas, narrativa, a máscara final da fonte, entre aspas, para os humanos e anjos. Por isso ela tem a palavra, a personificação da autoridade, o espectro, a vingança, a radiante, a misericórdia, o The Creator, a sombra de Deus e o livro da vida. Mas mesmo com todo esse aparato, ela não é a última criadora. Isso pertence à fonte, que é a estrutura ou uma estrutura maior. A Perpétua está abaixo da presença? Não originalmente, mas sim após a estruturação da própria cosmologia e narrativa da própria DC. Originalmente, a Perpétua ela era uma das mãos da fonte, antes da própria presença, responsável pela formação dos multiversos. Porém, após sua queda e também selamento, a narrativa meio que, entre aspas, rebaixou ela ao nível muito menor do que ela era como uma mão da fonte, enquanto a presença assume o papel da força espiritual suprema dentro da própria narrativa religiosa. A quinta essência, o aspecto e outros dizem que havia outras coisas maiores preparando então terreno para a escuridão absoluta e o novo Darkseid. Então, cronologicamente, a Perpétua veio antes da presença e que também é mais poderosa que ela, via que a própria Perpétua está numa dimensão, uma escala narrativa dimensional muito acima do que a presença, mas narrativamente, hoje ambas
foram superadas por entidades ainda maiores. Qual é o conceito do Darkseid atual? Darkseid atual, ele é a manifestação consciente da grande escuridão, o fim absoluto da própria narrativa, da existência, da luz e da fonte. Darkseid não é só uma frase, é uma afirmação ontológica e simplesmente mesmo sem tempo, forma ou limitação. As declarações de autores e eventos canônicos, como então Scott Snyder, em entrevista, ele diz que o Darkseid passou a representar aquilo que está além da criação, além da estrutura da fonte. Ele é agora a face visível da grande escuridão. Na DC Halloween e Frontier, Darkseid nunca esteve tão completo. O que vimos até agora foram apenas fragmentos dele. Agora ele está tornando inteiro e também descobrindo a sua verdadeira natureza. HQ Caçador de Marte Absoluto número 5, ele é descrito como uma apoteose da escuridão, o início e o fim, o ser que está no centro do vazio. Darkseid está acima da presença? Sim, claramente. Em Dark Crisis, em DC Halloween Absolute Caçador de Marte, por exemplo, é dito que a presença está limitada à esfera dos deuses e o Darkseid está se recognitando com algo anterior à existência, com a natureza essencial da não criação. A presença, mesmo em sua forma divina, representa a ordem, a luz, a narrativa religiosa. O Darkseid, ele é a antítese disso, a ausência do comando, de sentido, de recompensa, como então Eclipse diz. Vemos o próprio Eclipse implorando pela sua aprovação. Eclipse, como então a ira de Deus, implora por validação divina, mas o Darkseid não responde, porque ele não comanda, ele é. Darkseid não é mais um governante como antes, ele é a própria encarnação do fim, o vazio, da inevitabilidade. E Eclipse percebe isso e sente medo, porque não há mais estrutura, não há mais juízo, só o fim sem propósito. Darkseid está acima da fonte? Sim e não. Em conceito ontológico e também cosmológico, ele pode transcender a fonte. HQ Liga da Justiça Incarnate e Death Metal é revelado que a grande escuridão é o vazio primordial e a fonte é o produto que surgiu dentro dela. E aquilo que a grande escuridão consome não retorna mais. E o novo Darkseid é a forma consciente da escuridão. Portanto, ele pode sim ser superior à fonte que representa a ordem da criação e que ele quer consumir e apagar. Qual o significado filosófico do Darkseid? É uma declaração absoluta da própria existência, sem dependência narrativa, moralidade ou então sentido. Não precisa de aprovação, como Eclipse quer. Não precisa de adoração, como a presença ou os deuses querem. Não precisa de crença, como a Hecate ou panteões querem. Ele é inevitável. Quando a história termina, o que sobra é Darkseid. Então ele é a besta? O verdadeiro mal? Sim, ele é a forma que o universo toma quando tudo termina. Ele não é o mal no sentido bíblico, mas ele é o fim do livre-arbítrio, o fim da narrativa, o fim da criação. Por isso, o Eclipse se desespera porque esperava um comando, uma ordem, uma nova ordem, e tudo que encontra é um silêncio absoluto. Darkseid não precisa falar, ele só precisa ser. No fim das contas, a cosmologia da DC é muito mais complexa do que os fanboys de determinado personagem faz parecer. Lúcifer, presença e até os perpétuos, por mais impressionantes que sejam, não passam de produtos da criação, fragmentados ou fragmentos moldados pela fonte, pelo inconsciente coletivo e pela própria narrativa. Eles são poderosos dentro de suas camadas, mas não são os arquitetos finais da realidade. Acima deles estão entidades que existem fora da história, como Overvoid, a Grande Escuridão, e hoje o Darkseid em sua forma verdadeira, ou mesmo nem estando na sua forma verdadeira, como ele ainda vai se descobrir. A própria face do consciente do fim absoluto. Ele não governa, não recompensa, não precisa de fé. Darkseid é a sentença final quando ele surge, e não sobra nada além do vazio. Essa é a verdade nua e crua da hierarquia da DC. A presença não é o topo, Lúcifer não é o segundo mais forte, a Perpétua é superior ao Lúcifer e a presença, cosmologicamente e hierarquicamente, um poder em tudo. E no fim, todos os deuses são apenas emanações da fonte. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilhe aí para os seus amigos, para os grupos de WhatsApp, Facebook, se inscreva no canal e compartilhe a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Valeu, falou e até mais.